Bem, meus queridos, vamos dar continuidade aí na nossa disciplina, falando dos impérios e monarquias que sobraram. Para vocês me acompanharem, nós vamos estar aí entrando na página 27. Bem, meus queridos, para aqueles que quiserem me acompanhar, nós vamos estar aí na página 27, 28 e 29, falando das monarquias espanhola e portuguesa. Aqui o livro de vocês vai trazer grande destaque para a monarquia portuguesa. É lógico que a gente não vai descaracterizar a espanhola, porque se vocês forem lá no mapa observar, esses dois países, que hoje são países, eles estão próximos. Então eles tiveram quase a mesma ação nesse movimento de se tornar um Estado nacional. É lógico, com algumas características distintas. Aqui vale destacar o que? No seu processo de autonomia enquanto Estado, eles enfrentaram uma guerra que era uma guerra religiosa contra os islamitas. Então isso é uma característica muito forte na formação dessas duas monarquias. E com isso, dá para observar que eles vão ter o auxílio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então você tem aí um entrave que é religioso nessa primeira parte dessas guerras. Isso é importante destacar para entender como que o efeito religioso ele vai estar presente na formação desses estados nacionais. Lembrando, né, que nós estamos falando num período ainda que tinha muita força da Igreja Católica. Então isso é importante destacar. E principalmente ainda nesse cenário um pouco das invasões. Os territórios, principalmente esses territórios que são mais na ponta do mapa, igual Portugal e Espanha, eles não estavam tão no centro do que era o Império Romano. Então entender essas características é legal também para a gente ver como que é dado essas unificações. Eu separei aqui um parágrafo, se vocês quiserem me acompanhar aí, para falar sobre isso. O primeiro é a Guerra da Reconquista, que é o primeiro parágrafo. Antes de formarem um Estado unificado, portugueses e espanhóis lutaram contra a ocupação islâmica na Península Ibérica. Essas lutas duraram do século VIII ao século IX e ficaram conhecidas como a Guerra das Reconquistas. É um pouco dessa provocação que eu já fiz com vocês aí no início da minha fala. Aqui eu não vou estar lendo com vocês, né, as páginas, mas eu aconselho que depois da minha fala vocês darem uma lidinha e associar um pouco do que eu falei com vocês. Certo? Então vamos lá. Qual outra parte importante diante desses conflitos? E lembrando, gente, que diante desses conflitos isso não foi uma coisa rápida. Você teve que esses conflitos duraram anos, décadas. E isso ajuda a estruturar uma certa unidade. Essa unidade aqui em questão que vai ser esses estados nacionais espanhóis, espanhol e português. Só para vocês entenderem que essa força, esse contingente, essa relação de conflito, ela faz com que nobres daquela época tentam se organizar para enfrentar esse inimigo comum e a partir dessa união tentar criar laços. Para aí sim ter essa configuração desse Estado nacional, desse poder. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu ao longo da Idade Média. Esses conflitos, muitas vezes, e esses conflitos entre até os nobres, aconteciam algumas rachaduras. Lembra quando eu estava falando para vocês da unificação do Estado, esse poder centralizado? Então, ele é uma característica aqui também. Diante dessa intervenção desses nobres, em algum momento eles vão procurar se organizar para aí sim criar essa unidade forte, coesa, capaz de enfrentar esses inimigos. E no caso de Portugal e Espanha,
eles tiveram interesse também de se lançarem ao mar para descobrir novas terras e novas rotas de comércio. Se vocês olharem o mapa da Europa, como eu já havia falado, Portugal e Espanha estão numa ponta. Se ele tivesse que fazer uma rota de comércio pela terra, ele teria que gastar um longo caminho, e um caminho que nesse momento era extremamente perigoso, para fazer suas relações comerciais. Então, o interesse deles também, vendo que eles estavam numa parte próxima ao mar e ao oceano, tentar usar isso como escape para fazer suas relações de comércio. Certo? Isso é importante perceber também, porque daqui a pouco a gente vai estar falando sobre as grandes navegações, que elas vão partir desse momento histórico, na qual formam-se os estados nacionais, português e espanhol, e eles arrumam um mecanismo de fazer suas rotas de comércio pelo mar. Mas isso é mais para frente. E o novo ponto que eu destaquei aqui, Revolução de Avis, eu vou estar falando aí com vocês no quarto parágrafo da página 28. Com o fim da dinastia de Borgonha, os reis de Castela tentaram novamente anexar Portugal aos seus domínios. Para evitar isso, alguns nobres, a burguesia e a grande parte da população apoiaram João, filho legítimo do falecido rei e mestre da ordem religiosa e militar de Avis, para que ele assumisse o trono de Portugal. Esse episódio ficou conhecido como Revolução de Avis. Em 1385, Dom João foi aclamado rei, iniciando assim a dinastia de Avis. E o que está falando isso aqui? Como praticamente Portugal e Espanha começaram essa construção dessa ideia do seu Estado na mesma época, e a Espanha tinha um poder militar forte também, ela tentou anexar Portugal ao seu domínio. Um pouco daquilo que a gente vem sempre discutindo. Mostrar o seu poder, mostrar o seu território era mostrar uma força. Então aqui, além da luta contra os islâmicos, houve essa luta entre esses nobres, que eram os espanhóis e os portugueses, como falado aqui de Castela e de Portugal. Então entender que houve a princípio um conflito, mas aí sim, Portugal tem sua autonomia diante dessa Revolução de Avis, e Espanha tem sua formação. Eles se formam enquanto estados independentes. Certinho? Então, o livro de vocês vai estar falando uma sequência de lutas, de períodos históricos, de troca de cortes. O importante é entender que a localização de Portugal e Espanha, entender por que é a importância dele e na relação às navegações que a gente vai discutir, e por que eles tiveram uma disputa que foi um pouco diferente daquelas que estavam mais no interior da Europa. Ok? E lembrando sempre dessa identidade religiosa diante desses dois estados. Certinhos, meus queridos? Esses conflitos, como eu já fiz nos outros slides, eu vou deixar para vocês, porque aí é mais relações de datas. Lembrando que aqui a gente está falando do século XII até o século XV. Mais uma vez ressaltando que as coisas nessa Idade Média, elas não aconteciam de uma forma rápida. Então, são eventos que são contínuos, que demoram, porque às vezes a gente fala da formação como se as coisas formassem no estalar de dedos. Não. É entender esse tempo também ocorrendo, e ocorrendo em cada parte específica da Europa. Quando a gente está falando da passagem da Idade Média para a Idade Moderna na Europa, é importante entender que cada espaço, ou cada região, ou cada estado vai ter o seu tempo também. Isso é importante da gente estar vendo e observando. Certinho, meus queridos? E aqui, falar do nosso último destaque do nosso livro, que é o Sacro Império Romano Germânico, que vai estar aí na página 29.
o que eu gostaria de destacar, como eu apontei para vocês, estão vendo o mapinha? Esse amarelo é esse império romano-germânico. Vamos ler esse primeiro parágrafo juntos aí, da página 29, e eu continuo um pouco com a minha explicação. O Sacro Império Romano-Germânico situava-se no centro da Europa, fundado em 962 pelo rei da Germânia Otto I, reunia grande parte do antigo império construído por Carlos Magno. Desse modo, o Sacro Império era considerado o herdeiro do Império Romano, mas agora consagrado pela Igreja Católica. Por isso, ficou conhecido como Sacro Império Romano-Germânico. Então, qual é a importância dele? É ter essa ideia do que ele tem a sua construção ainda muito na Roma Antiga e muito vinculado à religiosidade, à Igreja Católica. E se vocês forem ver, e aí está desenhado em amarelo, nós temos vários países que hoje são totalmente diferentes desse grande império. Ele era uma vasta extensão de terra dentro da Europa, e por causa dessa extensão de terra ele tinha um poder. Lembrando que o poder naquela época era a terra, porque os produtos eram produzidos na terra. Então ele se formou diante de toda uma relação com Roma. E aí é legal entender também por que algumas ideias clássicas e romanas sobreviveram. Se a gente for ver, lembra que a gente falou sobre o Renascimento italiano? Olha, a parte da Itália e a parte desse império. Então, quer dizer, quando você forma um império, você constrói essa unidade, você está buscando coisas comuns para poder organizar esse império. Para que ele não se fragmente, para que ele não entre em conflito em si. Então você vai ter uma resposta muito mediada com essas relações da Roma, com essa ideia que a gente fala posteriormente dessas ideias clássicas. E lógico, vasta extensão de terra significa vários grupos políticos, várias lideranças políticas, vários nobres que ao longo dos anos tentaram fragmentar essa extensão de terra. Então é importante ver que essa unidade ela se faz coesa num período, mas que pela própria história, ela por si só ela vai se fragmentando em novos territórios. Certinho, meus queridos? Então, mais uma vez aqui eu destaco para vocês como que as relações dos nobres e a relação da igreja, ela cria um artifício, ela vem junto com essa formação desses estados nacionais, para criar essa unidade política e territorial, consigo territorial. Certo? Está aí na nossa página 29. A gente encerra essas características desses estados nacionais, dessa formação desses estados, nessas aulas. Na próxima aula eu mapeio algumas características finais de um âmbito mais geral, e aí eu já vou entrar nisso que eu já comecei a discutir com vocês no slide anterior, que são as grandes navegações. Certinho, meus queridos? Então, até a próxima.